Que o Corinthians de 2025 é aquele Corinthians do finalzinho de 2024, hein? A mídia está polvorosa com essa vitória do Corinthians, né? Vitória com gols de Thales Magno e Pedro Raul. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. A gente começa com a vitória do Corinthians, emendando e mantendo aquela sequência de vitórias que vinha do ano passado. O Vlad conta. O torcedor do Corinthians queria que 2024 não tivesse acabado, mas a cara do Timão no primeiro jogo do ano era bem diferente. Nenhum titular da equipe estava em campo contra o Bragantino no estádio Nabi Abichedi. Vamos dividir o grupo, as cargas, para que todo mundo tenha 15, 20 dias de preparación física. Es absurdo lo que acontece, en ninguna parte del mundo tiene 9 días de pretemporada antes de jugar un juego. Entonces eso está claro, acho que todos los entrenadores que vi en las colectivas, últimas colectivas, falan lo mismo. Para alguns, era a chance para mostrar que merecia mais tempo em campo. Matheus Donelli foi um que soube aproveitar e fez a diferença. Salvou o Corinthians nos momentos mais importantes da partida. Pô, muito feliz com a oportunidade de poder estar voltando a jogar, trabalhando muito diariamente para ajudar dentro de campo. Então, estou muito feliz com a nossa estreia no ano, no campeonato, com essa vitória e continuar trabalhando firme, que tenho certeza que vai ser um ano abençoado aí pra gente. Mas com pouco tempo de preparação, a equipe sentiu a falta de entrosamento e saiu atrás do placar com um gol de Lucas Evangelista. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias colocou em campo no Corinthians alguns dos jogadores que fizeram sucesso em 2024, e o resultado foi completamente diferente. Mas foram gols de 2 atacantes reservas que determinaram o resultado. Primeiro, o Thales Magno aproveitou a bola dentro da área. Eu tava bem ligado, porque quando o Pedro Raul joga, sempre sobra a bola ali, sempre sobra. Ele briga muito, então eu tava bem ligado ali naquelas oportunidades. E depois veio a redenção de Pedro Raul. Eram 9 meses sem balançar as redes pelo Corinthians. Primeiro, muito feliz de voltar a marcar, um alívio. Nunca tinha passado por isso antes, tava me incomodando muito. E sobre o apoio dos meus companheiros, como eu falei antes, a gente tem um grupo que todo mundo torce por todo mundo. E realmente, ano passado eu tive um ano muito difícil, mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de apoiar quem estava vivendo um grande momento. Esse apoio deles, esse carinho deles comigo também mostra isso, que eles estão comigo também. Yo tengo que felicitar al grupo porque está entendiendo lo que es Corinthians, saber que cada partido que se juega para nosotros es mucha responsabilidad, entonces necesitamos conseguir el resultado y mantener el nivel que estamos teniendo. Para o torcedor corintiano, resta a esperança que a nova temporada seja tão boa quanto o final da anterior. Vamos para os números de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2 pela estreia do Campeonato Paulista. Em termos de posse de bola, foi até equilibrado, né? 50-50. Mas aí o Corinthians venceu os outros quesitos, com mais finalizações no alvo, grandes chances teve uma a mais, e também duelos vencidos, o Corinthians teve números melhores. A gente atualiza, então, o dia seguinte do Timão, que é muito bom entrar ao vivo, né? Quando a gente vai falar sobre uma equipe depois de uma vitória, né, Tonhão? Recuperando, voltando em 2025, se reapresentando para o seu torcedor. Bom dia, Mari, bom dia, Jailson, Mário Marra, todo mundo que acompanha o Sport Center. Exatamente, para o Corinthians o 2024 não acabou, né? O Corinthians terminou a última temporada com 7 vitórias seguidas. A gente tem que lembrar, né, que teve o confronto contra o Racing pela Sul-Americana, então teve empate e derrota, mas só no Brasileiro, depois disso, foram 7 vitórias seguidas, então, contando com uma 8ª vitória seguida para o Corinthians, uma sequência impressionante, atuando com o time reserva. Muitos jogadores tiveram oportunidades, né? O Léo Maná, por exemplo, o Matheus Donelli, o Choca, que acabou de voltar de empréstimo também. E no ataque, né, acho que veio a questão mais importante, né? Porque o Héctor Hernandes teve chance como titular, mas não produziu muito. Mas o Pedro Raul, como bem lembrou o Vlad, desde abril de 2024 não fazia um gol pelo Corinthians, ainda na fase de grupos da Sul-Americana passada. Então realmente para o Pedro Raul fazia muita diferença esse jogo, ele conseguiu participar dos 2 gols. Então realmente para o Ramon Dias pode ser um jogador que apareça sendo um reserva que tanto buscou em cima pro Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto acabou jogando muito ano passado, então Pedro Raul era esse jogador que veio contratado até a peso de ouro do futebol mexicano, então ele precisava dessa confiança de volta. E para o Ramon Dias foi bom também para observar então todos esses jogadores. O Romero foi titular e capitão,
Foi um jogo importante para isso, preservando os titulares, né, os considerados titulares, porque agora joga no domingo contra o Velo Clube em casa, o primeiro jogo na Neoquímica Arena no ano, e no outro domingo é o clássico contra o São Paulo. Então realmente já é o primeiro teste para o Corinthians nessa temporada, um rival que vem ganhando espaço contra o Corinthians nos últimos tempos, mas é isso, para o Ramon Dias foi esse exercício aí de utilizar outros jogadores, e o resultado veio contra um Bragantino que já veio com o time titular. Então para o Corinthians acho que tem o maior peso esse resultado, Mari. Boa, Tonhão, obrigada pelas informações, e a gente cola exatamente 2 desses personagens, né, que você citava também, que aproveitando as oportunidades. O Thales Magno com 20 jogos pelo Corinthians, o Pedro Raul 33. E aí o Thales com 4 gols e 13 assistências, o Pedro Raul com 4 gols e 1 assistência. O mesmo questionamento que eu falo de ontem, quando a gente falou de Cruzeiro e São Paulo, quando a gente falou sobre o Palmeiras. O que você esperava ou o que vocês têm de resposta ou de análise para trazer para o segundo dia de uma estreia no ano? Quer queira, quer não, assim, o jogo de ontem era também um jogo de 2 times da Série A, né? Inclusive 2 jogos de 2 times da Série A na noite de ontem no Campeonato Paulista. É óbvio, o Campeonato Brasileiro vai começar lá na frente, não tem nada a ver, mas é um enfrentamento diferente. É o Corinthians jogando fora de casa, na casa de um outro time de Série A. Então, por mais que sim, se o Corinthians tivesse tomado uma goleada, se o Corinthians tivesse dado uma goleada, qualquer conclusão seria precipitada, mas a gente estava curioso para ver o que ia acontecer em campo. Né? E o fato, como disse o Tonhão, do Red Bull Bragantino ter colocado o seu time titular, um meio-campo titular, o Pita jogando perto do Sacha, aí já é um prazer pra gente, a gente dar uma olhada ali como... quer saber, eu vou brincar de estou analisando isso aqui. Porque não faça isso, comentarista, não faça isso agora. Não tá na hora disso. Mas uma coisinha ou outra dá prazer. Você dá uma observada ali e tal. E numa dessas coisas que me chamou mais atenção é que, sim, o Corinthians estava com muita dificuldade de apertar o Red Bull Bragantino. No início do jogo, o Donelli, ele fez várias defesas. Exatamente. Ontem, inclusive, foi uma noite de Brazão e Donelli, Donelli e Brazão, né? Impressionante. Brazão foi impressionante. Pegou demais. Então o Corinthians tinha muita dificuldade. E você percebia um Romero menos ponta, mais por dentro, mas depois se você pega uma análise de mapa de movimentação, não era só ele. O Thales Magno também mexia. O Hector também se mexia. Era um time tentando algo diferente, já porque não tinha um Garro, né? Porque não tinha o Garro, que não tinha o Garro. Então, eu acho que como avaliação, ótimo. Ótimo, porque se você não tem aquele cara que fez muita diferença na temporada passada, você tem que ter tentativas diferentes. E ainda ganhou o jogo? Eu achei que pro torcedor do Corinthians, a noite foi positiva. E o que a gente falava da lateral, né, com o Maná, enfim, como que poderia montar esse time e como esses jogadores iriam se comportar, né? Então, acho que o gol do Thales Magno é uma boa notícia, né? Porque é um cara que chegou sendo importantíssimo até contra o Red Bull Bragantino. Sim. Em lá jogo na Sul-Americana, em mata-mata, né? Ribeirão Preto, se eu não estou enganado. Sim. Eu acho que foi. Sim, foi sim, eu tava lá. Foi isso. E fazendo agora, aproveitando, porque é isso que o Emiliano e o Ramon falaram. Nesse início, rodar em grupos, preparar a equipe, nada de time ideal por enquanto, né? Não, tá certo, tem que rodar mesmo, tem que ir experimentando. Ontem mesmo, o Red Bull Bragantino, o John pelo lado direito, o John que jogou diversas vezes pelo lado esquerdo, tanto no Bragantino quanto no Palmeiras ainda. O John dando esse cruzamento pelo lado direito, Vinicinho pela esquerda e aquela dupla lá de ataque com o Pita e o Sacha, né? O Sacha recuando um pouco mais para tentar fazer a armação. Mas o Thales Magno, para mim, aproveitou muito bem, diferente dos outros dois, o Hector Hernandes e o Hector Hernandes, que tem que provar alguma coisa pro torcedor e pra comissão técnica. O Romero não precisa provar nada para ninguém, que já é um ídolo da torcida corintiana, mas o Hector Hernandes, pra mim, precisa querer, não é querer, né, porque todo mundo sempre quer jogar, mas o Hector Hernandes precisa jogar mais, falando português bem claro. O Thales Magno, pra mim, foi bem, tanto caindo pelo lado esquerdo, quando estava centralizado para tentar armar um pouco mais o time, e aí tava até conversando aqui com o Marra antes, uma noite complicada pro Juninho Capixaba, do Bragantino, porque, enfim, a gente precisa falar. Ele participa do primeiro gol, né, do Bragantino, só que ele também participa de forma infeliz dos 2 gols do Corinthians, né? 2 gols da virada, porque ele que dá ali, né, o mole pro Thales Magno, o Thales Magno completa, e agora ele que também,
na hora do cruzamento, quando a bola vem pro Rian, que dá o cruzamento pro Pedro Raul, a impressão é que tu fica olhando assim, tá impedido, né? Só que depois quando mostra o replay, o Juninho Capixaba, ele esqueceu o que estava acontecendo ali, ficou ali paralisado e acabou dando condição pro Pedro Raul. Então uma noite aí ruim pro Juninho Capixaba e uma virada muito importante, como o Marra falou, do duelo de Série A pro Corinthians. E a gente vemos alguns lances também, o Yuri acaba entrando entrou também, bem, né? E entrou bem, entrou aberto. Entrou jogando um pouco mais, não entrou centralizado. Jogando aberto pelo lado direito, já dando trabalho, correndo bastante daquele jeito do Yuri Alberto, de atacar o espaço. Teve uma bola que ele chuta um pouco mais à direita, a outra ele acabou isolando, mas entrou com aquela vontade o Yuri Alberto da forma que finalizou 2024. E eu acho que é interessante, né, Marra? Porque assim, quando a gente falava ano passado dessa avaliação do Corinthians, a gente não sabe como vai terminar o ano. Não temos respostas. Mas vocês principalmente, numa certa impaciência minha e do Bruno, às vezes, que acontece do apresentador, que precisa de uma pergunta mais incisiva, você cadenciava muito. Olha, eu acho que o Ramon Dias, ele tá testando. Só que ele tá testando com o campeonato acontecendo, porque ele não teve a pré-temporada. O time foi mudando, né? O time foi mudando, aí você tenta com 2 volantes, depois você fica com um volante, depois você pega o Raniel e bota na zaga, depois você puxa ele, depois você pega ali, fulano machucou, o outro chegou. Agora, o que você falou, sem o Garro, ele vai ter a possibilidade, nesse momento, de testar por forças maiores, mas com o início de ano, que ele pode encontrar algumas outras respostas, não pode? É que o nome Corinthians é muito pesado, né? Uhum. Se ele chegar numa entrevista, ele falar, vamos fazer testes, puxa, nossa. Porque aí já tem um burburinho e tal. Vamos destacar? Em campo, nunca. Porque a torcida do Corinthians é um exemplo de o cara que está trabalhando na arquibancada. Uhum. Não vaia, não xinga. Impressionante. Isso tinha que ser assim, copiado. Para o técnico ter a tranquilidade. Mas se ele fala, vamos fazer alguns testes, sempre vai criar uma coisa assim, até para o jogador às vezes, mas ele tem que fazer, ele tem que colocar. E quando ele coloca no primeiro jogo diversos jogadores, todos, que não são titulares, tem uma preservação física, mas é um risco porque ele está jogando contra um time de Série A. Na temporada passada ou foi na anterior? Agora você já me quer. Ele perdeu lá. Ele não. O Corinthians perdeu lá. Logo no primeiro jogo. E a partir daí já começa aquela coisa chata de começar a pegar no pé. O Corinthians jogou com seu time reserva contra um time de Série A que jogou basicamente com seu time titular e o Corinthians venceu. Então o Corinthians é o Real Madrid. O Real Madrid agora não está num grande momento. Liverpool. Aí eu não tenho coragem. Aí a humildade não deixa. Bayern de Munique. Tá bom, beleza. Tá. É o Bayern de Munique das Américas? Não, foi o primeiro jogo. E é um primeiro jogo que vai permitir ter tranquilidade. Eu imagino, sem o Garro, foi feito um teste, foi feita observação. O Thales Magno, eu concordo, mas acho que sem a bola não estava legal do lado. Sim. Talvez tenha que puxar, ter força de um volante para correr mais pelo lado ali. E eles demoraram a fazer. E o Red Bull Bragantino criou muito por aquele setor também, mas criou muito pelos lados do campo. Então, como teste, foi ótimo. Só que aí entra o detalhe, o teste valia 3 pontos. Então, melhor ainda. E eu gostei que nesse início, mais uma vez, né, ele te permite pensar, imaginar, aqui a gente vai confabular. Mas assim, o Pedro Raul fazendo gol, importante pra ele fala como aquilo tava incomodando, mas também é muito cedo para ter alguma resposta de que o ano dele pode ser diferente, né? Porque realmente foi muito, muito ruim no ano passado, né? É muito cedo e o Pedro Raul é completamente diferente dos outros atacantes do Corinthians. Teve essa questão toda desse tempo sem gols, mas ele, 9 meses de jejum, enfim, ele é um centroavantão, né? Então é diferente dos outros, por exemplo, o Thales Magno é um atacante, mas o Thales Magno joga aberto pela esquerda, pode fazer a armação, como camisa 10. O Yuri Alberto se movimenta muito, é o tempo todo se mexendo o tempo todo. O Memphis Depay é a mesma coisa. O Memphis Depay se mexe o tempo todo, também pode armar. O Pedro Raul, o Romero nem se fala, o Romero também, o tempo todo. Então o Pedro Raul e o Hector, que são os caras mais paradões ali, que ficam mais de centroavante de camisa 9, eles geralmente vão entrar, pelo menos no jeito que tá o time do Corinthians, que a gente viu na última temporada, é quando o Corinthians precisa muito fazer um gol,
bola na área para ver se eles conseguem ajudar dessa forma. De 90 minutos de saída, tentar se mexer um pouco mais para ver se ele consegue somar para o time. Só que, em relação a comparar com o Yuri Alberto, o Memphis e outros caras de movimentação, é basicamente um time todo ter que se adaptar ao estilo do Pedro Raul e do Hector, que é muito diferente dos outros dois. Um detalhezinho só, assim. Acho interessante a ideia do Seabra, de ter o Pita e o Sacha cada vez mais sendo um jogador de clube, né, assim. E acho que pode ser interessante para a temporada com ele e o Pita. Ulisses, e você ficou muito surpreso com Pedro Raul ressurgindo? Ficou. Não fiquei não. Não sabe jogar futebol, mostrou isso. Ele não sabe jogar bola. Não sabe jogar bola? Não sabe. Desde abril ele não fazia nenhum gol. Mas ele é zagueiro, né? Então, joga goleiro, ele é goleiro, por isso que não fazia gol. É o seguinte. Mas de repente, uma nova temporada, uma nova oportunidade. Vamos analisar, sim. Vamos analisar, sim. Vamos analisar, sim. O Pedro Raul, então, é o jogador de bola aérea. Ponto. Acabou. Cabeceio, porque teve duas bolas que vieram... Mas ontem ele definiu o jogo, pelo menos ontem, tem que servir de motivação. Tudo bem, lógico que tem que servir, acho que tem que servir. Ele que quase foi negociado, tava por aí pra sair. Não vai ser, nunca. O que acontece, não vai. Ulisses! Não vai ser nunca. Se ele for negociado, você me cobra depois. É o seguinte, é um jogador assim, que a bola veio uma hora no meio de campo, ele foi dominar sozinho, assim, a bola vem, a aérea, o cara vai dominar, deu nos joelhos, sabe, tem essas coisas do Pedro Raul. O Corinthians ganhou, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, até o Ronaldo tá te dando a letra, hein? Não, tá tudo bem, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo com o time. O Corinthians fez um ótimo jogo com o time reserva, tanto é que eu acreditava no Corinthians e você também. Falamos que ganharia por 2-1, acertamos até o placar. Mas é o seguinte, é um jogador que para dar uma sequência, eu não sei se falta ritmo a ele, eu não sei o que falta. Mas assim, ele erra muito, ele falha muito, mas foi legal fazer o gol. Você critica todos os atacantes, você critica o Yuri, o Yuri você critica o Caleri, por quê? O Caleri fez quantos gols na temporada? 4. Qual a sua opinião sobre Héctor Hernandes, então? Vamos lá. Novela mexicana. O Flaco Lopes, galã espanhol. Foi substituído ontem. Mas ele estava no jogo? O Héctor, Eu não falei o nome dele. ruim é o cara então, que faz o que eu tô falando não é ruim. Não dá pra esperar umas 5, 6 rodadas pra ele variar melhor. Tem o Capela, Tá esperando desde abril, mas não tem problema. É assim, tá fácil. Desde abril, faz a conta de quantos meses tá esperando. Mas normal, eu acho assim, foi legal o Pedro Raul fazer gol. Eu pedi na transmissão, faz um gol, Pedro Raul. Faz pra te ajudar, porque a gente quer ver o cara bem. Ninguém quer ver ninguém mal. Esse programa aqui, nós somos programa de energia positiva. Isso, a gente quer ver as pessoas bem. Jogar bola. Agora, o cara falou que ele não sabe jogar bola. Mas é um programa de energia positiva. Mas, gente, o Corinthians, uma coisa que é importante é que o Corinthians termina o ano em alta, com a torcida, com o futebol, com os resultados, e começou bem. Um jogo de Série A, Chico Garcia. Estamos falando de Bragantino e Corinthians fora de casa, com um time mesclado. Depois, alguns titulares apareceram também. Corinthians está começando a temporada e começou com o pé direito. O contexto é esse, gente. Um time... Assim, o Bragantino me preocupa, tá? Tá na elite do futebol brasileiro, do futebol paulista, mas caiu muito nos últimos tempos. E ontem começou bem naqueles 15 minutos iniciais, aquele ímpeto do mandante e tal. Depois, e contra um Corinthians completamente descaracterizado. A escalação do Ramon até, na questão tática, me decepcionou, porque ele coloca 3 volantes e 3 atacantes. O Thales Magno não é. Ok, o Coronado... Mas qual 3 volantes? Quais são os 3 volantes? O Charles, o Alex Santana... E o José Martínez. O José Martínez foi ponta pela direita. Não, isso no segundo que surpreendeu de uma maneira impressionante. O melhor jogador em campo. Ontem ele foi muito bem fora das características. O melhor jogador em campo. O melhor em campo. Mas assim... Não, o melhor em campo eu já discordo. Eu já achei que foi o Thales. Thales também, mas o que o José carregou bem. O Thales se movimentou bem, mas ele não faz essa função de distribuição. Com você, foi o Thales, eu tinha esquecido dele. Tanto que quando o Thales começa a cair mais por dentro e tudo mais, e aí o Corinthians começa a voltar pro jogo, já era pra ter empatado, ou poderia ter empatado no pênalti, mas aí estava impedido mesmo. E aí no segundo tempo manda no jogo, mesmo com o time reserva. E aí o Ramon coloca mais qualidade, né? Bota o Yuri, bota o Mateuzinho, que aí já é um jogador hoje de outro status ali na lateral direita. O Carrilho joga demais. O que me deixa triste, eu transmitindo o jogo aqui, ó, no meu telefone, e o Chico, depois do gol do Pedro Raul, Pedro Raul é seleção. Bonitão. Eu quero ele na seleção. Não, bonitão tem mais a ver não com o Chico, com o Capelanes. Capelanes adora esses aspectos. Não, seleção. Ei, Capela. Calma. Foi bonito o jogo do Corinthians ou não? Foi bonito. Não tão bonito quanto o Pedro Raul. Mas foi bonito. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte, Corinthians reserva.
Corinthians inteiro reserva. Eu queria ressaltar aqui o Donelli. Donelli fez uma partida interessante também. Em alguns momentos que o Bragantino poderia ter chegado, ter empatado, Antes do eventualmente gol, ampliado, antes do duas gol. boas defesas. Donelli fez 2 ótimas defesas. Assim, gente, eu gosto sempre, eu aprendi muita coisa no passado. Né? Porque a gente está aqui não para errar, mas a gente erra tentando acertar. Ano passado a gente errou algumas previsões. Agora, uma previsão, e eu tenho certeza que esse ano eu vou acertar. Qual? Há uma máxima entre adversários, imprensa, uma parte da torcida do Corinthians que o Corinthians não tem elenco para a temporada. Eu já acho que o Corinthians tem elenco e mostrou isso ontem, por exemplo. É um elenco maravilhoso, recheado. Nem poderia ser, até pela questão financeira, administrativa, caos político e tal, o clube. Mas esse elenco, se não priorizar, na minha avaliação, o Campeonato Brasileiro, esse time conquista título importante. Chega longe de Libertadores, em Copa do Brasil, eventualmente no Campeonato Paulista. Se conseguir equilibrar Você falou isso mais do ou menos Palmeiras uma ontem, base. velho. Você falou do Palmeiras, quer dizer, vai ter que ter mais 15 campeonatos esse ano. Vamos falar pra CBF e colocar mais 15 campeonatos. Gente, mas é uma opinião dele, tá fazendo uma avaliação. Como é que pode ganhar todo mundo ganhando? Todo mundo não vai ganhar. Vai ganhar um só. A camisa dele era copo, colocou, virou tudo jarra. Quer beber, pai? Mas vocês concordam com a minha teoria? Eu acho que o Palmeiras... Gente, o Corinthians, ele terminou em alta em termos coletivo, em termos de time titular e nos resultados, com uma sequência incrível de vitórias. Sim, lógico. E agora ele começa o Campeonato Paulista não contra uma equipe mais fraca, e sim contra um adversário que ele vai enfrentar em outras competições também. Pode enfrentar na Copa do Brasil e também vai enfrentar com certeza no Campeonato Brasileiro. Sem Garro, sem Memphis, sem o Yuri desde o começo, sem Bidu, sem Matheus. Sem Matheus. André Ramalho. Sem Palácios, que então parece que tá voltando então vocês bem. concordam comigo que o Corinthians, neste elenco, já é o suficiente para brigar por títulos, se não priorizar o Campeonato Brasileiro? Mas aí Ontem, você, nem todo mundo acreditava que esse Corinthians reserva venceria o jogo. Porque era a primeira partida, a perna tá pesada, o físico ainda não é 100%. E o Corinthians deu uma ótima resposta. Deu uma ótima resposta porque foi um jogo de virada. Podia brigar pelo Paulista, que pra mim, na minha opinião, é o favorito. Você me xingou. Você não falou isso. Você não falou que é o favorito. Falou, eu perguntei quem é o favorito. É isso aí, você não falou isso que você falou, você tá falando agora. Mas você tá falando que o Corinthians pode ganhar algum título. O que você falou no programa foi que o Corinthians é mais favorito. Você falou que o Corinthians é mais favorito que o Palmeiras, que aí eu discordo. O favorito só tem um, né? Então peraí, só tem um. São candidatos. Ele é favorito ou não é favorito? Favorito só tem um. Ele pode ganhar, pode, mas não é o favorito. O Chico foi muito simples, ele não precisa de defesa, muito menos a minha, mas o Chico disse, o favorito é o Corinthians. É verdade, falou mesmo. E eu concordo com você. Eu concordo com o Chico. Hoje tá todo para aí. Nós não não. temos ainda palpites para quem é o favorito. No final do programa a gente pode fazer isso. Eu não fui questionado sobre Eu nem preciso dar meu palpite. O que acontece? A gente já sabe disso também. A gente já sabe. Quem sabe nesse ano você vai surpreender o Brasil e o mundo. Perguntar o palpite dele do Paulistão é redundância. Agora, a situação é todo momento incrível teu. O que acontece é o seguinte, a gente viu um Corinthians jogando um futebol interessantíssimo com um time reserva. E nós vimos um Corinthians trabalhando essa bola, tomando gol e tendo esse poder de reação ao natural. O Corinthians não forçou, o Bragantino muito nervoso em campo, o time do Bragantino. O Bragantino desperdiçou alguma chance e o Matheus Donelli, como disse o Capela, apareceu bem. É verdade, o Donelli muito bem, impressionante, me surpreendeu. É uma cabeçada do Pita, queima-roupa na pequena área, ele faz uma defesa assim espetacular, muito legal para esse menino que ama tanto o Corinthians, que é do Corinthians, da base do Corinthians, do terrão. Terrão. Então é o seguinte, a gente viu um Corinthians com uma evolução. Eu vou fazer um comentário aqui que talvez vai me custar muito caro. Tava indo bem. Eu vou pedir para as pessoas, foi perguntado ao técnico do Corinthians sobre o que está acontecendo politicamente no Corinthians. E ele foi muito claro em dizer assim, nós não participamos disso, nós estamos blindados contra isso, o elenco está fechado e nós não temos interesse nenhum em saber o que está acontecendo ali. Nós vamos jogar futebol. Eu vou falar o seguinte, se existem coisas erradas no Corinthians, da atual administração, tudo, que se puna. Ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se não tivesse, estão procurando pelo em ovo, deixa as pessoas trabalharem. Porque o Corinthians vem de uma sequência incrível de jogos. São 10 jogos do ano passado para esses sem uma derrota. Só com vitórias, nada de empate. Então é um número muito grande. O Corinthians é muito grande. Então eu gostaria que as pessoas, conselheiros do Corinthians, as pessoas que ali estão envolvidas, se houver erro, se houver criminalidade, se houver alguma coisa diferente do que a gente é o habitual, né, que é a honestidade, que se puna. Se não, deixa as pessoas trabalharem. Pro Corinthians. Isso vai ser bom pro Corinthians, entendeu? Chega dessa fumaça.
toda hora, todo instante. Na segunda-feira vai acontecer um monte de coisa e vamos torcer que as coisas aconteçam melhor para o Corinthians, como a gente torce para acontecer melhor para o São Paulo, para o Palmeiras. Falando em São Paulo, sabe quem está de prontidão, alerta, atento? João Pedro Sgarbi. No treino do São Paulo, vendo os ídolos de perto, acompanhando as estratégias do Subeldia. E aí, Sgarbi, tá respeitando mais ainda o Corinthians, que começou bem, ganhando do Bragantino, entusiasmando o Chico Garcia, o Ronaldão, o Capela, o Ulisses. E aí, Sgarbi? Devolve o Mickey pra Mini, devolve o Mickey pra Mini. Tudo bem, Renata Fã? Um beijo pra você, um beijo, amiguinhos também que estão aí no estúdio. Rê, eu vou falar pra você mais uma vez. Ainda bem que eu não tô aí hoje, porque eu tô escutando aqui, o Ulisses Costa parece que o Corinthians ontem foi campeão do mundo, cara. O Ronaldo, então, meu Deus do céu, o Capela, Chico tá muito, eu vou te falar, viu? Então bora falar de coisa boa. Rê, do Corinthians, do meu ponto de vista, em relação ao Campeonato Paulista, é claro que é um campeonato importante, competição legal, claro. Corinthians com time reserva, mostra alguns jogadores que podem ser utilizados durante a temporada. Matheus Donelli ontem, né? Eu vou ser muito sincero aqui, tá? Por conta de fuso horário, de tudo, eu não assisti o jogo por completo, mas eu vi melhores momentos, a repercussão toda depois. Matheus Donelli fez uma grande partida, que é importante. O Corinthians finalmente se achou com o goleiro, né? Que é o Hugo Souza. Só que é bom ter um jovem do terrão, um jogador que se criou no clube, jogador que no momento mais turbulento renovou seu contrato, fazendo uma boa partida. Então é importante. Só que calma, Ronaldo. Calma, Ulisses. Calma, Chico Garcia. Do jeito que vocês estão falando aí, parece que o Corinthians foi campeão do mundo ontem. Calma, gente. Primeira rodada do Paulista contra o Bragantino. Dá uma seguradinha aí, por favor. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que ontem venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, né? Gols de Thales Magno e Pedro Raul. Jogadores que estavam aí no finalzinho da temporada, né? Ali jogando, fazendo seus golzinhos. E ontem, né? O Corinthians continuou a sua sequência de vitórias, vencendo por 2-1. Destaque também para o Donelli, tá? O jovem goleiro do Corinthians, que fez uma bela atuação ontem. É só o que a mídia fala é dessa incrível atuação do Donelli, né? Lembrando que o Donelli é jogador de seleção também, né? Goleiro de seleção aí do Sub-20. Então o Corinthians ele está bem servido, né? Quando o assunto é goleiro, né? E o Corinthians está bem servido. Ontem a gente teve algumas ausências, né? O goleiro, teve também o Garro, né? Mas o Corinthians conseguiu estrear bem o Campeonato Paulista. E isso dá muita força ao Timão, né? A gente vê que a semana do Timão foi uma semana conturbada, né? Mas o Timão ali está com força, né? Estreou bem, gol de virada, né? Jogo, vitória de virada aí para cima do Red Bull Bragantino. Mas e aí? Olhando o jogo de ontem, o que vocês têm a falar aí sobre esse Corinthians de 2025? Lembrando que o Corinthians não estava totalmente completo, tá? Não era o time titular mesmo do time do Corinthians. Mas o Timão fez aí um belo resultado, 2-1, estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. E aí, o que é que vocês acharam desse time do Corinthians ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!